Baba Vanga, a vidente cega da Rússia, estava certa novamente. Sim, ela sempre previu coisas que deixarão você sem fôlego. Chernobyl? Ela previu isso. Ela falou de um rio negro que envenenaria tudo. Parece muito com o desastre nuclear, não é mesmo? E isso não foi tudo. Você se lembra do dia 11 de setembro? O mundo parou quando as torres caíram, e Baba Vanga tinha previsto isso. 2 grandes pássaros cairão do céu, e o sangue dos inocentes correrá, disse ela. E foi exatamente isso que aconteceu. Por acaso? Dificilmente. E agora fica ainda mais emocionante. Porque você deve estar se perguntando por que diabos é tão importante saber essas previsões. Claro, há muitos esquisitos que afirmam ver o futuro, mas Baba Vanga, ela era real. E as coisas que ela dizia iam muito além de meras previsões. Ela falava de uma conexão mais profunda, um tipo de conhecimento secreto que só é acessível a alguns poucos. Imagine isso. Existem forças muito além do que você vê nos noticiários, e Baba Vanga era uma das poucas pessoas que podiam entender essas forças. Mas agora preste atenção. O que ela previu para o próximo inverno? Você está preparado? Baba Vanga disse que este inverno será pior do que a maioria de vocês poderia imaginar. Ela falava por enigmas, como sempre fazia, mas um deles realmente faz o seu sangue gelar. O grande urso está morrendo. O que isso poderia significar? Será que é uma metáfora para a Rússia que está se recuperando na política mundial? Ou será que é um segredo ainda mais sombrio por trás disso? Talvez uma referência a um desastre natural iminente que congelará todos nós até a morte. E isso não é tudo. Baba Vanga previu uma série de eventos para este inverno que podem virar o mundo completamente de cabeça para baixo. Mas não se preocupe, eu revelarei todos eles a você. Sim, você ouviu direito. Cada uma das profecias será revelada aqui e agora. Você acha que é só isso? Você pensou errado. O que Baba Vanga nos deixou é mais do que apenas um aviso. É uma chance de nos prepararmos antes que o inevitável aconteça. Portanto, fique atento, pois o que está por vir abrirá seus olhos, literalmente. Se há uma coisa que o passado nos ensina é que, às vezes, ignoramos os sinais que estão bem diante de nossos olhos. E ninguém demonstrou isso melhor do que Baba Vanga. Esse vidente cego, cujas previsões eram frequentemente ridicularizadas e descartadas como superstição, previu eventos com uma precisão que causa arrepios na espinha. Mas, naquela época, quase ninguém queria ouvi-la. Vamos começar com um dos sucessos mais assustadores, as previsões de Baba Vanga sobre o desastre de Chernobyl. Anos antes de acontecer, ela alertou sobre um rio negro que envenenaria tudo. As pessoas não entenderam, até que a catástrofe ocorreu em abril. O material radioativo fluiu pelo país como um rio invisível, envenenando a terra, a água e o ar. Milhares de pessoas morreram e um número ainda maior sofre com as consequências até hoje. Mas Baba Vanga tinha previsto isso. Ninguém deu atenção às suas palavras até que fosse tarde demais. Imagine como a história do mundo teria sido diferente se tivéssemos dado ouvidos a ela naquela época. Mas não foram apenas os desastres naturais e os ataques terroristas que ela previu. Baba Vanga também alertou sobre mudanças políticas que abalariam permanentemente a ordem mundial. Ela previu o colapso da União Soviética, um terremoto político que abalou a Europa e o mundo na década de 1990. Mesmo antes da queda da cortina de ferro, ela sabia que isso estava chegando. E não foi só isso. Ela falou de grupos extremistas que se levantariam para mergulhar o mundo no caos. Isso soa familiar para você? As últimas décadas têm se caracterizado por revoltas políticas, ataques terroristas e novos movimentos extremistas que desestabilizam países e continentes. Se você acha que isso é tudo que Baba Vanga tinha a oferecer, espere só. Ela também previu desastres naturais tão devastadores que nações inteiras tremeram. Você se lembra do tsunami que atingiu a Ásia e matou milhares de pessoas? Baba Vanga alertou sobre uma gigantesca parede de água que se abateria sobre a Terra. Na época, suas palavras pareciam surreais, quase impossíveis, até que aconteceu. Ela também alertou sobre terremotos gigantescos que abalariam o mundo e, de fato, ano após ano, sofremos desastres naturais que estão se tornando cada vez mais extremos. É como se ela tivesse lido o roteiro secreto da Terra muito antes de os eventos se tornarem realidade. Mas esse não é o fim de suas profecias. As visões de Baba Vanga eram mais do que meras previsões de desastres. Eram avisos espirituais para a humanidade. Ela dizia com frequência que esses desastres não eram apenas eventos aleatórios, mas sinais do mau comportamento da humanidade, de nossos erros espirituais e morais. Era como se ela tivesse avisado a todos nós que estávamos no caminho errado.
Um caminho que nos afasta da natureza, de nosso verdadeiro eu e de uma sabedoria superior. Mas seus avisos foram ignorados. O mundo os ignorou e continuou em seu curso destrutivo. E agora estamos aqui. O que essas profecias do passado significam para nós hoje? Podemos nos dar ao luxo de ignorar os sinais novamente? Se Baba Vanga previu tantos eventos com uma precisão incrível, o que isso significa para o que ela previu para este inverno? Ela falou de uma catástrofe iminente, de um grande urso que está morrendo. É difícil não traçar um paralelo com as crises que estão se formando ao nosso redor, sejam elas políticas, climáticas ou econômicas. Será que estamos novamente cegos para os sinais? Estamos repetindo os erros do passado e nos recusando a levar os avisos a sério. O passado nos mostrou que não devemos descartar essas previsões levianamente. E se Baba Vanga estiver certa novamente? E se o futuro que ela vê para nós já tiver começado a se desenrolar? Agora, chegamos a uma profecia que coloca na sombra até mesmo as previsões mais ousadas de Baba Vanga. O grande urso está morrendo. O que isso poderia significar? Para muitos que estão familiarizados com os símbolos do cenário político, o pensamento da Rússia vem imediatamente à mente. A Rússia, o país que é conhecido como o urso há séculos, pode ser a chave para essa profecia sombria. Mas antes de tirarmos conclusões precipitadas, vamos nos aprofundar. E se o grande urso não for apenas um símbolo de um país? E se esse símbolo apontar para algo maior, para um poder que está decaindo política, ambiental ou até espiritualmente diante de nossos olhos? Vamos dar uma olhada na situação atual. A Rússia há muito tempo desempenha um papel central na geopolítica global, especialmente quando se trata de energia e poder. Mas o inverno de 2024 pode ser um ponto de virada. Imagine se as crises de energia que já estão nos afetando se tornarem mais intensas. A Europa já é altamente dependente da energia russa e, se Baba Vanga estiver certo, logo poderemos nos encontrar em uma situação em que esse recurso se esgote, seja por tensões geopolíticas, conflitos internos ou desastres ecológicos. E isso nos leva de volta ao grande urso que está morrendo. A Rússia sempre foi um país misterioso, um país que se reflete tanto na força externa quanto na fraqueza interna. As tensões que estão se formando no Oriente são inegáveis. Baba Vanga mencionou várias vezes que o Oriente, especialmente a Rússia, desempenha um papel central em suas visões do futuro. E se o inverno que se aproxima trouxesse essas tensões à tona? E se as lutas internas pelo poder ou os inimigos externos derrubarem o grande urso? A crise energética que estamos enfrentando pode ser apenas a ponta do iceberg. As consequências geopolíticas seriam enormes, mas isso não é tudo. E se essa crise não for apenas física? Há um nível mais profundo nessa profecia que não devemos ignorar: a crise espiritual. O grande urso não representa apenas uma nação ou um sistema político, mas também algo espiritual. Ao longo dos séculos, as grandes potências muitas vezes perderam contato com os verdadeiros valores. Elas foram consumidas pela busca de poder, ganância e materialismo, uma alienação das verdades espirituais mais profundas que deveriam ser a base de qualquer civilização. Baba Vanga enfatizou repetidamente essa alienação em suas visões. O grande urso talvez também simbolize uma sociedade que perdeu sua alma, que perdeu o contato com os valores da compaixão, da sabedoria e da harmonia com a natureza. Se o grande urso realmente estiver morrendo, isso também pode indicar uma profunda crise espiritual que está afetando não apenas a Rússia, mas o mundo inteiro. Não é coincidência que as maiores crises políticas e econômicas geralmente andem de mãos dadas com o vazio espiritual. Será que a própria humanidade está perdendo sua conexão com valores e princípios mais elevados? Em um mundo cada vez mais caracterizado pelo materialismo e pela busca do poder, podemos estar pagando o preço de nossa alienação. Essa crise do grande urso pode nos afetar como uma comunidade global, pois quando uma grande potência cai, ninguém está seguro. E isso nos leva a uma questão ainda mais sombria: o que acontecerá com a consciência coletiva da humanidade se o grande urso realmente morrer? Imagine o seguinte: uma das nações mais poderosas do mundo, tanto política quanto espiritualmente, cambaleia e cai. O que isso significa para todos nós? Se levarmos Baba Vanga a sério, então a morte do grande urso pode ser mais do que apenas um evento geopolítico. Ela pode abalar a consciência coletiva da humanidade. Se essa profecia se concretizar, o mundo como conhecemos poderá ser lançado ao caos. No inverno de 2024, o mundo pode estar em uma encruzilhada. Será que aprenderemos com os erros do passado ou estaremos marchando cegamente para uma nova era de incertezas? Os sinais estão por toda parte. É como se estivéssemos à beira de uma grande mudança e a pergunta que precisamos nos fazer é: estamos prontos?
Baba Vanga nos alertou, se ignorarmos os sinais agora, o preço poderá ser inimaginavelmente alto. Há um ponto em que você não pode mais ignorar os sinais, e esse ponto é agora. A Terra está reagindo. Baba Vanga, a sábia vidente, sempre viu uma profunda conexão entre o estado da Terra e o estado espiritual da humanidade. Suas visões sempre indicaram que a maneira como vivemos, a maneira como tratamos a natureza, inevitavelmente levará a uma catástrofe se continuarmos no caminho errado. E agora podemos estar enfrentando um dos invernos mais sombrios que a humanidade já conheceu. O inverno de 2024 pode ser caracterizado por desastres naturais extremos, exatamente como Baba Vanga previu. Ela falou de uma água crescente que inundaria as pessoas. Parece assustador? Vamos parar por um momento e pensar no que isso pode significar. O derretimento das geleiras, o aumento do nível do mar, o derretimento do gelo do Ártico. Essas não são mais visões do futuro, são realidade. A ciência vem nos alertando há anos que estamos caminhando para uma catástrofe, mas Baba Vanga previu isso muito antes das pesquisas climáticas modernas. Ela alertou sobre um dilúvio que tomaria conta da humanidade. Se olharmos ao nosso redor, é exatamente isso que parece estar acontecendo. O gelo está derretendo, os mares estão subindo e o equilíbrio da natureza está sendo abalado. Mas não se trata apenas de água. Baba Vanga também falou de terremotos e erupções vulcânicas que aumentariam em frequência e intensidade. Em suas visões, ela viu o tremor da Terra como um sinal de que a humanidade havia tomado o caminho errado. Os terremotos sempre tiveram um significado espiritual especial. Eles simbolizam o momento em que a Terra se defende dos abusos que infligimos a ela. E as erupções vulcânicas? Elas não são apenas explosões físicas, mas também simbolizam a raiva reprimida da Terra. É como se a natureza estivesse nos avisando que não podemos tratá-la com impunidade. A pergunta que surge aqui é: por quanto tempo continuaremos a fechar os olhos para os sinais óbvios? O derretimento das geleiras, a elevação dos mares, o aumento dos desastres naturais. Todos esses são sintomas de uma Terra em turbulência. Mas Baba Vanga viu nesses eventos não apenas catástrofes físicas, mas sinais espirituais. Sinais de que a humanidade perdeu contato com a natureza, consigo mesma e com valores mais elevados. Vivemos em um mundo que é movido pelo consumismo, pela busca do poder e pela ganância. Nossas cidades estão crescendo, nossa tecnologia está se desenvolvendo rapidamente. Mas a que custo? A Terra nos mostra claramente que não podemos explorar infinitamente sem esperar consequências. Baba Vanga nos alertou. Ela disse que a Terra se rebelaria se não aprendêssemos a viver em harmonia com ela. Esses desastres naturais que nos afligem não são apenas eventos físicos, eles são um alerta da Terra. Um alerta que nos pede que façamos uma pausa e repensemos nossas ações. Não se trata apenas de política ambiental ou proteção climática. Trata-se de como vivemos como seres humanos. Estamos em harmonia com a natureza, com nós mesmos e com os valores espirituais que deveriam nos guiar? Ou nos envolvemos em uma teia de ganância e busca de poder que nos cega para as verdadeiras necessidades do nosso mundo? O significado espiritual das mudanças climáticas é muito mais profundo do que você pode pensar à primeira vista. Cada enchente, cada terremoto, cada erupção vulcânica é um sinal de que a Terra está perdendo seu equilíbrio, e isso depende de nós. A Terra não é apenas um recurso que podemos explorar. Ela é um organismo vivo que deve permanecer em equilíbrio, e nós, humanos, fazemos parte desse equilíbrio. Mas enquanto ignorarmos essa conexão, enquanto acreditarmos que estamos acima da natureza, a Terra continuará a enviar sinais até que finalmente a escutemos. E o que isso significa para nós, agora no inverno de 2024? Significa que precisamos nos preparar. Não apenas na prática, preparando-nos para eventos climáticos mais extremos, crises de energia e incertezas econômicas, mas também espiritualmente. Baba Vanga falou sobre como o maior desafio que a humanidade enfrenta não é apenas físico. É preciso restabelecer nossa conexão com a Terra, com a natureza e com as verdades espirituais. O inverno de 2024 pode ser um período de grandes desafios, mas também um período de profunda percepção se estivermos dispostos a aprender. É hora de nos perguntarmos: estamos prontos para o que está por vir? Temos a força espiritual e emocional para enfrentar os desafios que estão por vir? Baba Vanga nos advertiu de que a Terra nos baterá de volta se não a ouvirmos. E talvez o que estamos vivenciando agora seja o início de uma nova era. Uma era em que somos forçados a nos reconectar com a natureza e com nós mesmos. Estamos à beira de um período sem precedentes. O inverno de 2024 pode trazer mais do que imaginamos. Não apenas desastres naturais, mas também crises humanas em uma escala enorme. Baba Vanga,
que olhava profundamente para o futuro em suas visões, nos alertou não apenas sobre as forças da natureza, mas também sobre uma enorme agitação social e econômica. Uma época de desespero em que os alicerces da nossa sociedade estão sendo abalados. E, à medida que o mundo mergulha no caos e na incerteza, este inverno pode ser o cumprimento sombrio de suas previsões. Imagine o que pode acontecer: as economias entram em colapso, o desemprego aumenta e populações inteiras lutam para sobreviver. Uma crise econômica que dilacera o tecido da sociedade e desencadeia uma agitação social como não se via há décadas. Baba Vanga falou de uma época em que as pessoas estão atingindo seus limites, forçadas a lutar pelas necessidades básicas. Será que já estamos caminhando exatamente para essa fase? Mas essa crise não é apenas econômica ou social. Ela é muito mais profunda. É um vazio espiritual que está corroendo nossa sociedade por dentro. Durante décadas, as pessoas se distanciaram de sua sabedoria interior. Nós nos perdemos em um mundo de consumo constante, distrações e materialismo. E agora estamos aqui, sem direção, sem estabilidade, em um mundo que parece cada vez mais estranho para nós. É como se tivéssemos perdido o essencial, como se tivéssemos deixado a bússola que nos guia pela vida em algum lugar ao longo do caminho. A incerteza que experimentamos não é apenas um fenômeno externo, ela reflete a incerteza que carregamos dentro de nós. Baba Vanga viu esse vazio interior e nos alertou sobre ele. Ela falou de uma sociedade que tem se afastado cada vez mais de sua sabedoria interior, de sua espiritualidade e dos verdadeiros valores da vida. Esse vazio, esse sentimento de estar perdido, está se manifestando em um mundo cada vez mais polarizado e dividido. Ao nosso redor, vemos conflitos se intensificando. Partidos políticos, movimentos sociais e até mesmo famílias estão sendo dilacerados por crenças opostas. Baba Vanga previu esses conflitos e advertiu que essa polarização crescente poderia ser a semente para desastres ainda maiores. Se não aprendermos a construir pontes em vez de muros, essa divisão poderá nos arrastar para o abismo. Mas aqui também está a beleza paradoxal das previsões de Baba Vanga. Por mais sombrias e ameaçadoras que essas crises possam parecer, elas não são o fim. Elas são o começo. O início de uma transformação que passa pelo sofrimento e pela dor. Baba Vanga também viu a crise como uma oportunidade de renovação, uma chance para a humanidade se reinventar. Ela falou de uma passagem necessária pela escuridão para que você possa encontrar a luz novamente. É como se a humanidade, que está no caminho errado há muito tempo, precisasse de um duro choque para acordar e refletir sobre o essencial. Sim, será doloroso. E sim, muitos se sentirão perdidos. Mas essa dor, essa crise, também pode nos oferecer a oportunidade de refletir sobre nós mesmos e crescer. Talvez esses desafios nos forcem a nos desapegar de coisas superficiais e a encontrar o caminho de volta para nossos valores internos. É um momento de transformação em que podemos remodelar não apenas o mundo ao nosso redor, mas também a nós mesmos. A pergunta agora é: você está pronto? Você está pronto para os desafios que virão? Baba Vanga nos avisou, e agora cabe a nós nos prepararmos. Não apenas fisicamente, preparando-nos para crises econômicas e agitação social, mas também espiritualmente. Em tempos de escuridão, precisamos de uma âncora interior, algo que nos sustente quando tudo ao nosso redor estiver desmoronando. Que práticas espirituais você pode incorporar à sua vida para passar por este inverno de desespero? Talvez seja a meditação, talvez a oração, talvez o simples ato de se conectar com a natureza. Seja o que for, agora é o momento de você cultivar essas práticas. Pois somente aqueles que estão preparados interiormente serão capazes de navegar por esses tempos de mudança sem se perder. Este inverno não será apenas um período de desafios, será também um período de iluminação e despertar para aqueles que estiverem prontos para abraçar a mudança. Baba Vanga não apenas nos alertou sobre a crise, mas também nos deu a chave para a transformação. Agora cabe a nós usarmos essa chave e nos tornarmos uma versão nova e melhor de nós mesmos durante o sofrimento que se aproxima. A escuridão que está chegando não é o fim. É o começo. Estamos à beira de um inverno que pode nos trazer mais do que jamais poderíamos imaginar. Baba Vanga, que previu tantos eventos, deixou-nos uma mensagem final para o ano de 2024. Uma profecia sombria que, ao mesmo tempo, nos avisa com antecedência e oferece a chave para a preparação. Nem todo mundo vai conseguir. Essas palavras soam como uma cortina escura que paira sobre nosso futuro. Mas se ouvirmos com atenção, perceberemos que não se trata apenas de um aviso. É também um chamado à ação, um alerta de que precisamos nos preparar de forma mais profunda e espiritual para o que está por vir.
Baba Vanga sabia que o inverno de 2024 seria uma época em que não se trataria apenas de sobrevivência em um sentido físico. Trata-se de muito mais. Trata-se do despertar espiritual. Somente aqueles que estiverem dispostos a olhar para dentro, limpar suas almas e se conectar consigo mesmos e com o mundo em um nível mais profundo sobreviverão aos desafios. Não será suficiente simplesmente acumular suprimentos ou confiar em seguranças externas. A verdadeira chave está na preparação espiritual. Porque em tempos de escuridão, quando o caos se alastra ao nosso redor, é a calma e a sabedoria interiores que nos guiarão através das tempestades. O que isso significa para você? Significa que agora é o momento de você embarcar em uma jornada interior. Baba Vanga previu isso. O caminho para a sabedoria interior é o passo decisivo para que você não apenas sobreviva às crises que estão por vir, mas saia delas mais forte. Esta crise, por pior que possa parecer, é uma oportunidade para você se redescobrir. É um momento de transformação no qual você pode encontrar as verdades mais profundas da vida se estiver disposto a procurá-las. Uma parte importante dessa preparação é a proteção e a limpeza de sua alma. Em tempos de mudança, é essencial colocar seu mundo interior em ordem para que você possa resistir às tempestades externas. Como você pode fazer isso? Comece com práticas espirituais simples, mas poderosas. Baba Vanga sempre falou sobre a importância da purificação. Os rituais de purificação, seja por meio de meditação, orações ou simples atos de contemplação interior, podem ajudar você a se libertar das energias negativas que o cercam. A meditação, mergulhar na quietude de sua mente, é uma ferramenta particularmente poderosa. Ela ajuda você a se reconectar consigo mesmo e a preparar sua alma para o que está por vir. Lembre-se também de que você não está sozinho. Outra mensagem importante deixada por Baba Vanga é a importância da comunidade e da coesão. O inverno de 2024 poderá ser um período de grandes dificuldades, mas também um momento em que descobriremos a verdadeira força da comunidade. Em sua visão, Baba Vanga viu que somente aqueles que se unem podem vencer a escuridão. Lutar sozinho pode parecer tentador, mas a verdadeira força vem da união. Procure pessoas com a mesma mentalidade, pessoas que estejam dispostas a se preparar espiritualmente para estes tempos. Juntos vocês serão mais fortes, juntos vencerão as trevas. A mensagem aqui é clara: a preparação para o inverno de 2024 vai além do material. Não se trata apenas de se preparar fisicamente para os desafios que virão. O verdadeiro caminho está em conectar-se com seu eu interior, purificar sua alma e nutrir sua comunidade. Você pode estar se perguntando como começar. A primeira etapa é simples. Reserve alguns minutos todos os dias para entrar em seu interior. Feche os olhos, respire fundo e conecte-se com o silêncio dentro de você. Essa quietude será sua âncora quando o mundo ao seu redor estiver agitado. Agora, o caminho a seguir pode parecer desafiador, mas também está cheio de possibilidades. Depende de nós como usaremos esse tempo. Deixaremos que o medo nos guie ou agiremos com paz interior e sabedoria? Baba Vanga já nos deu a resposta. Aqueles que estiverem preparados, física e espiritualmente, não apenas sobreviverão à escuridão que se aproxima, mas também sairão mais fortes. O inverno de 2024 não é apenas um período de perigo. É um tempo de renovação, um tempo em que temos a chance de nos redefinir e encontrar nosso lugar neste mundo. Espero que você tenha aprendido algo que levará consigo por muito tempo. Eu sei que tudo isso pode ser um pouco assustador. No início, foi o mesmo para mim e eu tinha mais perguntas do que respostas na cabeça. No entanto, acho que este vídeo que você vê aqui pode ser particularmente útil na sua situação atual. Sei que você está procurando mais respostas. Você as encontrará neste vídeo, portanto, clique nele agora e assista-o.